Ministério da Agricultura confirma caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Segundo protocolos sanitários, de acordo com os protocolos sanitários, China e União Europeia suspenderam compras de produtos de todo o Brasil. Defesa da deputada Carla Zambelli vai pedir que a parlamentar cumpra pena em casa. Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão e perda do mandato pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. E nós vamos falar também sobre os bebês reborn. Você sabe o que é isso? São bonecas e bonecos idênticos a crianças reais que vêm sendo, abre aspas, adotados por muitos adultos. Até aí tudo bem, né, gente? Mas tem umas pessoas levando os brinquedos para atendimento em unidades de saúde e usando até filas preferenciais com os bichinhos no colo ali, ó. Pois é, e deputados de diferentes regiões do país já inclusive protocolaram pelo menos 3 projetos para impedir este tipo de prática. O que é notícia no Brasil e no mundo você confere a partir de agora aqui no Tempo News. Confirmado hoje pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento o primeiro caso de gripe aviária em granjas comerciais no Brasil, em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Agricultura, medidas de contenção já foram tomadas, como, por exemplo, o abatimento dos animais para evitar a disseminação do vírus. A gripe aviária no Brasil foi detectada pela primeira vez em maio de 2023 em aves silvestres. Não existe registro de disseminação entre humanos. No entanto, pessoas podem ser contaminadas no contato com os animais. E segundo a Organização Mundial da Saúde, de 2003 até o fim do ano passado, foram registrados 939 casos humanos de gripe aviária em 24 países e 464 evoluíram para a morte. E como que será que essa notícia foi recebida pelo mercado, hein? Vamos agora lá para a redação do jornal O Tempo conversar com o nosso colega Simon Nascimento. Ô Simon, muito boa noite para você. Como é que foi repercutida essa notícia no mercado, hein? Houve manifestação de algum órgão, alguém falou alguma coisa? Porque está sendo notícia para todo lado, né? É isso, André. Boa noite para você, boa noite para a Síria, para a Larissa, quem nos acompanha. A gente teve também a restrição agora há pouco, né, da Argentina, que suspendeu as compras de carnes de frango aqui do Brasil. E a gente ainda não tem uma previsão oficial do governo brasileiro de até quando, né, esse caso de gripe aviária vai impactar o setor. Mas a gente tem um estudo preliminar da consultoria Safras e Mercado que está apontando aí uma projeção de queda de 15% a 20% no volume de exportações de carnes aviárias e derivados do Brasil. E lembrando, né, que o Brasil é o maior produtor de carne de frango do mundo, então isso pode sim ter um impacto, né? No setor, a única associação a se posicionar foi a Associação Brasileira de Proteína Animal, que afirmou que está apoiando as investigações do Ministério da Agricultura e Pecuária e que a situação está sob controle dentro, né, do monitoramento que está sendo feito pelos órgãos governamentais. A associação também falou que espera que esse cenário seja resolvido no menor tempo possível para que os impactos sejam minimizados, né, André? Para a gente ter noção aí da importância econômica, né? Só no ano passado aí o Brasil movimentou quase 6 bilhões de dólares com a exportação de produtos ligados aí à avicultura. Então o impacto, de fato, ele tende a vir, né, dependendo do prolongamento aí dessas suspensões que hoje a gente tem aí na casa dos 60 dias, tanto para a China, União Europeia e a Argentina, que foi o último país. Tá certo, Simon. Muito obrigada pela sua participação. Uma ótima noite para você. E nós vamos continuar conversando sobre este assunto agora com o Daniel Vargas. O Daniel é professor da Escola de Economia da FGV em São Paulo. Boa noite, professor. Bem-vindo aqui ao Tempo News. Quais são os impactos, hein, da confirmação deste caso de gripe aviária? O que pode gerar aí, em relação às exportações de carne de frango brasileira? Boa noite a todos. É um prazer falar com vocês. Bom, o que nós estamos assistindo agora é justamente esse período de alerta e de observação sobre as consequências do registro desse primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial brasileira terão. Então,
alguns países ou regiões, como a União Europeia, a China, o próprio Japão, a Argentina, já sinalizaram que estão suspendendo a compra dos nossos produtos no Brasil inteiro ou em regiões. E nós sabemos que o Brasil exporta para mais de 150 países do mundo. E a tendência natural, e isso é esperado, é que todos ou grande parte desses países suspendam temporariamente as importações do Brasil, aguardando o nosso processo de atuação para conter esse foco e evitar que o problema se espalhe. Então, nós sabemos que a produção e exportação de frangos ela é uma parte muito importante da balança comercial brasileira, tem um impacto muito significativo na agricultura, na região onde ele é produzido e no Rio Grande do Sul. Eu acho que mais importante agora do que calcular os prejuízos, que em parte certamente virão, é priorizar com a máxima vontade, profissionalismo e eficiência a atuação para evitar que esse foco se espalhe. Porque o que está acontecendo agora de imediato é uma espécie de cartão amarelo. Eu suspendo a compra para ver o que acontecerá. Se num período muito curto de tempo nós conseguimos agir de forma organizada para comprovadamente demonstrar que esse foco foi extinto e que não houve contaminação no Brasil, a situação se normalizaria muito rapidamente. Do contrário, se o foco se espalha, aí sim nós teremos um desafio de contar os cacos. Agora, professor, quais são aí os riscos quando a gente tem essa confirmação, esse tipo de confirmação? Naturalmente também isso pode impactar no preço do frango, que já não está baixo, né, ultimamente, mas o que pode impactar de um modo geral na população? Qual é o risco, o maior risco nesse momento? Assim, se a China suspende ali a importação, a China que é a maior, né, compradora de frango do Brasil, suspende, a gente pode esperar alta de preço aqui, risco, as pessoas sempre pensam, mas isso aí, qual é o risco para a população aí de um modo geral? Bom, eu acho que aqui tem um conjunto de riscos ou de potenciais consequências. Me deixa começar pelo mais preocupante, mas que na verdade é talvez o mais seguro da gente responder. O risco de saúde humana é mínimo se é que é existente. Embora haja inúmeros casos registrados no mundo ao longo das últimas 2 décadas, não é agora, de contaminação humana a partir da gripe aviária, esses contágios aconteceram com trabalhadores que lidavam diretamente com aves contaminadas. E não há registro da transmissão entre humanos. Segundo lugar, não há risco para o consumo. Então, nós sabemos que o consumo de uma carne por si só não é algo que vai provocar alguma doença entre nós. Não há, portanto, motivos para se preocupar com a qualidade do frango que é consumido no Brasil. Em relação à economia, do ponto de vista nacional, teremos uma suspensão, que ainda tende a se expandir, de inúmeros países que vão deixar de comprar. Porém, se essa suspensão ela é retirada num curto espaço de tempo, e o Ministério da Agricultura já tem agido também para flexibilizar, para localizar essa restrição de importação às zonas de foco, nós podemos minimizar esse efeito. Do ponto de vista do preço interno, como o Brasil deixará de exportar uma parte do nosso frango, a tendência é que uma parte desse produto seja redirecionado para o próprio mercado interno. A consequência, com mais frango no mercado, é que o preço caia. Então, o próprio preço da carne de frango no Brasil pode diminuir. Há proteínas que tipicamente substituem ou concorrem em parte com o frango, como, por exemplo, a carne de porco ou alguns cortes mais simples da carne bovina. Na medida em que a carne do frango cai, a tendência é que esses competidores também tenham o seu preço reduzido. Então, olhando em um cenário de larga escala, e nós esperamos que isso nunca se concretize, a tendência é que o preço das proteínas do Brasil caia enquanto essa crise continuar. Essas, eu creio que são as principais consequências de imediato. E, por fim, eu cito uma última, que é uma variável apenas para a nossa reflexão. O frango é alimentado de ração, que é produzido pelo milho. Se a produção de frango diminui no Brasil, significa que nós também teremos uma demanda menor no Brasil pela compra de milho, o que pode significar uma queda no preço do milho consumido no mercado interno. Mas todas essas consequências, entre aspas, são, na verdade, expectativas, a julgar pelo que acontecerá na prática
E esperamos que nada ou quase nada disso se concretize se formos capazes de abater esse vírus com alta velocidade. Professor, queria saber justamente desses trâmites, digamos, mais burocráticos, né? Por exemplo, se nenhum outro foco de contaminação no país for detectado, né, for identificado, a gente consegue falar em um prazo, em quanto tempo, por exemplo, o Brasil pode anunciar, olha, estamos livres da gripe aviária, podemos, então, retomar as exportações? A gente pode falar num prazo em relação a isso? Olha, eu acho que existe uma pergunta anterior que talvez preocupe ainda mais o governo, que é de assegurar que não haja nenhum outro foco de gripe aviária fora da região detectada. Eu acho que a maior preocupação e talvez o maior drama brasileiro é se daqui a alguns dias ou algumas semanas nós localizarmos um outro foco de gripe numa granja em uma outra parte do Brasil. Porque aí o nosso argumento de que isso é um problema, digamos assim, isolado e excepcional cai por terra e passa a afetar outras partes do Brasil e, portanto, a economia brasileira como um todo. Com isso, se cria também um ambiente de maior desconfiança, que, por sua vez, vai ser difícil de reconstruir. Por que esse isolamento do vírus é tão importante neste momento? Porque o que está em jogo no comércio internacional é a credibilidade do mercado na saúde e na qualidade do produto brasileiro. Se nós conseguirmos, portanto, isolar esse vírus num período de tempo curto, há menos razões para desconfiar que nós temos uma carne de menor qualidade. Falando em prazos especificamente, existem uma série de protocolos sanitários que, na verdade, foram construídos lá nos anos 2000, quando a gripe aviária se espalhou pelo mundo pela primeira vez, que foi aprimorado ao longo dos anos, à medida em que os surtos iam aparecendo na Europa, nos Estados Unidos, e os países iam combatendo, para chegar a um conjunto de protocolos mais rigorosos, mais qualificados, e que estão em marcha, estão em funcionamento no Brasil. Entre essas exigências está a necessidade de realizar inspeções a todas as propriedades num raio de 10 quilômetros, com inúmeros testes laboratoriais com as aves ou os animais contaminados, até se chegar a uma comprovação de que não há nenhum novo surto ou nenhuma ave contaminada. A partir daí existe um prazo que gira em torno de algumas semanas. O governo brasileiro, através do ministro, sinalizou em uma entrevista que ele espera que em menos de 30 dias nós sejamos capazes de comprovar ao mundo que nós temos o problema resolvido entre nós. Se isso acontecer, o argumento dele é que nós também conseguiríamos antecipar essa suspensão que a China preventivamente impôs ao Brasil. Sim, professor, uma pergunta de alguém que é bastante leiga nesses assuntos em relação à detecção, né, de doenças e como que isso impacta ali burocraticamente, em termos de protocolos sanitários mesmo, a questão das exportações no Brasil. Eu fui buscar, né, algumas informações a respeito desse assunto e eu vi que pelos acordos sanitários feitos, assinados ali pelo Brasil, é o próprio país, né, que tem que não só notificar os demais países sobre a detecção ali da doença, mas também suspender de imediato todas as exportações. É isso mesmo que está previsto, né? Automaticamente, digamos assim, essas exportações já são suspensas pelo Brasil antes mesmo de possíveis reações de outros países? Olha, as regras estabelecidas nos protocolos é que a partir do momento em que se identifica um surto, a importação é suspensa. Essa suspensão pode se dar por um comunicado ou decisão do país importador, ou pode, como deve se dar, já que essas informações chegam ao importador por nós mesmos, o que, aliás, só revela a segurança, a transparência e profissionalismo do nosso sistema de acompanhamento sanitário. Mas também devem se dar, voltando à nossa pergunta, pelo próprio país. E é justamente por essa razão que o governo brasileiro anunciou há pouco que, a partir de hoje, estão suspensas todas as exportações de carne de frango de todo o estado do Rio Grande do Sul. Talvez seja uma medida até um pouco mais abrangente e exigente do que os próprios protocolos internacionais indicam.
A exigência internacional é de uma área em torno do foco. O Brasil expandiu isso para sinalizar justamente para o mundo uma preocupação em assegurar com maior garantia possível o isolamento de uma área, a partir daí o combate, para garantir a normalização da situação. Mas nos contratos, nas parcerias comerciais, existem condições que são estabelecidas. Em regra, se estabelece ali um prazo preventivo de suspensão, para que depois esse prazo seja suspenso ou que uma solução definitiva seja encontrada. Agora, professor, há um risco, então, quando a gente fala dessa questão do protocolo, né, da regionalização, por exemplo, para que as exportações elas sejam restritas somente à região aí do foco detectado. Isso é arriscado? Olha, eu não diria que é arriscado, porque esse protocolo ele não é uma opção particular do Brasil. Na verdade, são guidelines, diretrizes estabelecidas globalmente, inclusive com a participação da Organização das Nações Unidas. E uma das razões para isso é que nós estamos tratando aqui da preocupação com a saúde, não só animal, mas humana. O mundo conviveu há poucos anos com a Covid, que foi uma espécie de gripe, entre aspas, que por sua vez se desenvolveu a partir da mutação de micro-organismos que estavam antes em animais. Então, a grande preocupação do planeta é que um surto de gripe aviária eventualmente provoque alguma mutação, que por sua vez contamine um mamífero, como aconteceu nos Estados Unidos, onde já há em torno de 1.000 casos de contaminações em bovinos, o que tem prejudicado, inclusive, a produção de leite lá, mas o que é pior, que contamine o ser humano, gerando consequências que são evidentemente nocivas ou eventualmente desastrosas para a saúde do planeta. Então, esses protocolos globais são imensamente rigorosos. E o que o Brasil faz aqui é adaptar com rigor, com qualidade, esses critérios compartilhados de segurança animal no planeta para a nossa realidade. Quando nós isolamos a região, portanto, nós estamos fazendo aquilo que a melhor ciência e os melhores padrões de segurança globais exigem. O que é absolutamente fundamental, e eu volto a bater na tecla, é que esse isolamento seja rigoroso, efetivo e que a gente consiga, com o máximo rigor, abater esse vírus. Porque o que aconteceu nos Estados Unidos é que lá o vírus se espalhou. E a situação praticamente saiu do controle. Há dezenas de estados com focos de gripe aviária. Já não é mais um problema de aves, mas é um problema de animais, como o da própria pecuária. E há lá também pelo menos 70 casos registrados de contaminação humana. O que nós não queremos, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico e do ponto de vista da credibilidade nacional, que vende não só um commodity, mas vende um alimento que, por sua vez, está atrelado à saúde humana de 170 países do mundo, é que haja qualquer desconfiança sobre a qualidade daquilo que a gente produz. Isso é o principal, com certeza, né, professor? Nós produzimos uma arte com alguns dados, vamos colocar na tela aí, com o que mais exportam frango do Rio Grande do Sul por mês. Nós temos a China, né, em primeiro lugar, com mais de 40 mil toneladas. Depois temos Emirados Árabes, com mais de 8 mil toneladas. Arábia Saudita, com mais de 7,5 mil toneladas. Japão também integra essa lista com mais de 2.500 toneladas. São dados aí para a gente ter uma noção desse cenário, né? A gente falou muito da China, mas além da China tem outros países também, né, André? Com certeza, e a gente está vendo os dados aí, são muito, a exportação do Brasil é muito grande, e como o senhor disse, né, professor, a importância de imaginar, nós avisarmos que estamos com um problema, né? Isso reflete diretamente na credibilidade, ainda que tenhamos um problema neste momento, isso já é uma previsibilidade de que se em futuro próximo houver algum problema novamente, olha, aquele país que nos exporta, que manda frango para cá, para a gente, se houver algum problema, eles mesmos vão nos avisar aqui, né? Quer dizer, isso aí é importante para a credibilidade do nosso país para o resto do mundo, né? Olha, sinceramente, eu creio que esse é um dos maiores testes de credibilidade e de capacidade de governança pública do agro brasileiro. Aliás, é uma chance ou é um grande desafio à frente do Ministério da Agricultura,
do ministro Fávaro, que terá que coordenar esse esforço, transmitindo, comunicando com clareza, interagindo com parceiros comerciais e assegurando com o máximo rigor e profissionalismo que a gente consiga bater esse vírus. Se conseguirmos isso, os prejuízos para o Brasil podem ser muito pequenos, se é que existam. Inclusive, a gente sabe, né, que a força de um setor ela é revelada em momentos de dureza, em momentos de severidade, o que mais uma vez pode mostrar que esse setor e essa parte da economia brasileira é de fato profissional, comprometido com o máximo de qualidade e capaz de enfrentar os obstáculos mais duros que a natureza nos oferece. Esse é o teste de fogo que é colocado agora sobre nós e esperamos que o agro brasileiro e as lideranças políticas à frente do setor consigam passar por isso. Professor, queria voltar num ponto que o senhor comentou há pouco a respeito da situação nos Estados Unidos. A gente viu ali um descontrole da situação relacionada à gripe aviária. E aí eu queria perguntar para o senhor se isso se deve a algum protocolo lá que é diferente do Brasil. Se a gente pudesse fazer uma comparação, o nosso protocolo aqui, ele é mais rígido, ele é mais minucioso, se comparado com os Estados Unidos, que justifique, por exemplo, esse descontrole que a gente viu por lá? Olha, o que as autoridades e os analistas tem comentado sobre o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma falha nesse período crítico, em que houve a identificação dos focos, mas o governo, as políticas, não foram capazes de isolar e conter esse foco. E o problema, que, portanto, deveria ficar situado, se espalhou, gerando, então, consequências infinitamente maiores do que aquele problema original. Então, não me parece que o protocolo americano seja mais flexível ou seja mais frágil do que o nosso. O problema, a meu ver, está na operacionalização, neste momento em que a gente vive. E é a partir de agora, e eu diria nos próximos dias, ou quem sabe na próxima semana, que nós teremos a capacidade de conter esse vírus e evitar que ele de fato se espalhe, ou, quem sabe, não é, lidar com um problema que pode ser mais grave e, a partir daí, muito mais difícil de debelar. Tá certo, professor. Agradecemos muito sua participação conosco aqui no Tempo News. Foram ótimos os esclarecimentos. Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, Síria. Um abraço a todos e até breve.